nosso bate-papo vai ser maravilhoso. Aliás, vou deixar o assunto fluir, acontecer, e ela vai falando e discorrendo sobre a sua vida. Estamos falando de Ana Maria Pereira. Vamos abordar a sua vida. Quando criança, carnaval, música, cantora, ativa, participante dos carnavais de Bebedouro, uma época que também foi jogadora de futebol, que cantou nas noites paulistas. Vamos ter aqui um resumo maravilhoso da vida de Ana Maria Pereira. Ana, qual a sua idade hoje? Graças a Deus, eu vou completar 79 anos em setembro. Em setembro. Você nasceu em Bebedouro? Nasci em Bebedouro. A sua mãe? A minha mãe é baiana, meu avô veio da Bahia para cá, com a família toda para cá, não. Eles se radicalizaram em Barretos, depois Jaborandi, e depois vieram para Bebedouro. E nós sabemos, Ana, que no decorrer da vida nós temos as nossas opções, as nossas necessidades. Sim. E temos os nossos dons. Então, pelo que nos é relatado, entre você morar em Bebedouro e morar em São Paulo, nessas vem e volta, né? Na verdade, os seus primeiros passos carnavalescos começaram em 1955. Sim, Como verdade. é que é isso? Acontece o seguinte, a minha família, minha mãe, meus tios, todos, eles eram carnavalescos. Então, eu cresci naquele meio, né? Então, aos 6 anos de idade, 7 anos de idade, eu já comecei a desfilar em escolas de samba, porque a minha mãe era baliza de carnaval. Qual era o nome dela? Clarinda Pereira. Clarinda. É. Ana, vasculhando, né, a sua história, você aparece num clube que acho que ninguém sabe, que seria Escola Estrela do Sul. É, verdade. Antigamente não existia patrocínio. Então o clube, inclusive que a gente diz o Clube da Raça, né? Clube da Raça Negra, era ali aonde era na esquina do Pecado, onde é a associação comercial, era lá em cima. Certo. E eu brincava os matinês carnavalescos ali. Olha só. E ali eu envolvida com todo o pessoal que mexia com escolas de samba, tudo, né? Minha mãe sempre foi... Minha mãe, inclusive, nem aqui morava. Minha mãe morava em São Paulo, mas ela vinha todos os anos fazer o carnaval, brincar o carnaval aqui em Bebedouro. Mas o meu tio era ligado ao carnaval, então naquela época existia a Comissão Central do Carnaval. E eu cresci nesse meio carnavalesco aí. Falava em carnaval, em samba... Você estava lá. Eu estava lá. E criança, né? Porque eu me lembro, o primeiro desfile que eu fiz, acho que foi em 55, era uma música uma marcha, Turma do Funil. E naquela época existiam os carros alegóricos, aquelas coisas todas. E a primeira rainha da escola de samba nossa era a Silvaníria, irmã do Nenê Gandaia, a mais velha. Uhum. Por sinal, muito bonita, uma negra muito bonita. Né? E o Nenê Gandaia hoje também, é falecido, né? O Nenê Gandaia. Então, eu saí no desfile, mas como eu era criança e eu fiquei cansada. E eu me lembro que teve uma chuva, aí me puseram em cima do carro alegórico. Eu fiquei incomodada com aquilo, porque eu não fui para a escola para sair no carro alegórico. Né? E o carro alegórico era um funil, um barril e uma garrafa.
E o desfile era na Rua São João. E aquele ano nós, infelizmente, perdemos o carnaval por causa de um rótulo na garrafa que foi colocada no carro alegórico. Ao invés deles colocarem um produto daqui, uma bebida daqui de bebedouro, porque na época existia, né? Eles puseram um rótulo do Martini. E ali nós perdemos o ponto. Não, Eu acho que quase ninguém nem lembra disso, eu me lembro. mas eu tenho essa foto. Você tem essa foto, né? Então eles puseram o rótulo do Martini. Aí nós perdemos. Foi um pequeno detalhe, né? Bom, e depois essa mesma turma ali em cima do prédio, hoje a Associação Comercial, é o mesmo lá da Vila Paulista? Não. Essa turma é o seguinte, na época existia o falecido José Lino, o senhor, José Oscar, seu Oscar, pai do Zé Oscar, meu tio Chiquinho Pereira, o outro Chiquinho que trabalhava na extinta Companhia de Estrada de Ferro, seu Jaime Arruda, que foi um grande... Nossa Senhora, o que ele lutou pela raça não foi brincadeira, né? Era outra turma. Existia-se uma comissão central do carnaval. Depois eu vou falar da comissão central. O que seria, na época, a Comissão Central do Carnaval? A comissão central do carnaval era uma comissão, alguns assim do clube, outros do patrocínio, pessoas que gostavam do carnaval. Ninguém ganhava nada. Ninguém ganhava nada. Fazia-se uma comissão para organizar o carnaval. Então eu me lembro bem do seu Alnir Guimarães, do seu Juca Caldeiro, daquele... como é que chama? Nelson... O seu Vilela Zique, também, não? O seu Vilela, Zique, todo esse povo aí. O Luiz Zique. Então eles tinham uma comissão central do carnaval que eles organizavam o carnaval. O carnaval, a prefeitura só entrava com os troféus, com os locais, que me lembro, inclusive, que nós fizemos um desfile das rainhas, que naquela época as rainhas vendiam voto. Era vendido voto, então a que mais vendesse, embora o Bebedouro Clube sempre ganhou, porque eles arrematavam os votos da rainha de lá, né? Eu me lembro uma vez que vieram os artistas da extinta televisão Tupi, na Concha Acústica. Eu participei essa época, inclusive. Nós fizemos um grupinho e fomos dançar de sarongue, aquela coisa, uma coisa muito bem organizada. Era Machadinho, Lisa Negre, todo esse pessoal da televisão Tupi que vinha fazer o julgamento das candidatas, mas já era um jogo de cartas marcadas, já sabia quem ia ser a rainha, né? Ana, e esse dinheiro que as candidatas à rainha vendia, ficava para quem? Para elas? Não, ficava para o clube para ajudar nas fantasias, ajudar na organização das fantasias de rua, essas coisas todas, entendeu? Porque nós pagávamos a nossa fantasia para desfilar, eu ficava, olha, para você ver, a gente pagava a fantasia para desfilar. Aí depois mudou a coisa. Mudou, não se pagava nada e, através da prefeitura, que eles pagavam o pessoal para desfilar. E aí o carnaval virou um comércio. Aí pagava-se apitador de escola de samba, pagava samba enredo, pagava puxador de samba, todas essas coisas. Então, depois que virou o comércio, foi acabando, porque aí todo mundo queria ganhar para sair. Certo. Um dia até eu fiz uma brincadeira, eu falei, daqui uns dias vão ter que pagar até a ala das baianas para desfilar. Nós não vamos ter mais gente para desfilar, porque todo mundo quer ganhar. Não saía pela vontade, por amor, porque nós, antigamente, nós saímos por amor à escola. A gente fazia questão de pagar, não era muito, era pouco, para poder pagar as costureiras. Ana, você comentou que
assim, os primeiros bailes, carnaval, era na esquina ali do Pecado. Ah, sim, na associação comercial era o Clube da Raça Negra em cima. Certo. Quando eu era criança, que eu brinquei quando você era matinê de criança. carnaval lá. Agora, me explica, Bambu e Estrela do Sul. Ah, a gente põe o nome de Boate Bambu pelo seguinte: o senhor Ananias, que é um dos precursores do patrocínio, né? Ele nos cedeu a casa dele. Se não me engano, a esposa dele era dona... Não me lembro bem o nome dela, se era dona Sinhá. Então, fez um clube de bambu na frente da casa dele e a gente fazia as noites dançantes do sábado e o matinê no domingo. E o matinê no domingo lotava de gente, porque o pessoal de Barretos vinha, de Pitangueiras vinha, porque era muito gostoso. Nós éramos praticamente todos adolescentes, entendeu? E aí a gente fazia, a bebida da época era o ponche que fazia, Cuba Libre, essas coisas, né? Aí descia aquela caravana, pretejava, vamos dizer isso, escurecia a estação ferroviária, que vinha naquele trem que vinha de Barretos às 14 horas e tinha um trem que vinha de Pitangueiras. Então juntava todo mundo. Aí todo mundo subia aquela escadaria, que tem até hoje, né? Tem. Aí a gente saía, era aquela turma, eram umas 30 pessoas, mais ou menos, até mais. E aí surgiu os namorinhos, aquelas coisas que tem, inclusive um casal que é casado até hoje, que começou nessa época do bambu, né? E a gente ia lá para Boate Bambu, que era na casa do seu Ananias, e era tipo assim, era música ao vivo, era o Noel na bateria, o falecido, o Garibaldi na sanfona, sabe? E tinha mais um Faria. Então a gente falava, vamos para Boate Bambu. Nossa, para nós o domingo era uma delícia. Um matinê dançante, aquele calor, e ali todo cercado de bambu e coberto de sapé. E a gente passava horas agradáveis. Nossa Senhora, era muito bom. Ali nós angariávamos fundo para construir o patrocínio, que nós já tínhamos ganho o terreno do prefeito Hércules Hortal, que nos deu o terreno, né? E aí nós passávamos livro de ouro, continuava as brincadeiras no bambu, o pessoal ajudava. Quer dizer que Bambu e esse... Estrela do Sul? É a mesma coisa. Não chega a ser a mesma coisa, porque depois nós paramos parou o clube do Estrela do Sul, em que era em cima da associação comercial, que eu dancei matinê lá. Quer dizer que lá que foi a Estrela do Sul. É, o último matinê que eu dancei foi lá em cima. Bom, Ana, então o seu Ananias, né? Ele Era o foi... precursor, o senhor Ananias era o presidente de honra do patrocínio. E ele foi um dos que ajudou muito, muito, muito a raça negra. E aí tinha a filha dele, a Osória, a Maria José, o pessoal, né? A Diva, que ficavam à frente, ajudando lá, mas era muito, muito, muito gostoso. Bom, nesses vai e vem, né, de São Paulo a Bebedouro, você trabalhou na Secretaria Da Saúde. Da eu Saúde. Prestei concurso em 71 na saúde, em 72 eu fui admitida, mas mesmo assim eu estava sempre aqui vindo fazer o carnaval e vinha para ajudar o patrão. E depois acabei me mudando para cá, mas eu já tinha mais de 30 anos em São Paulo, né? E tem um detalhe, né? Conta para nós os teus tempos de jogadora de futebol. Esse tempo foi maravilhoso, esse tempo não dá para esquecer.
eu comecei a jogar futebol em 1967. Foi logo que eu cheguei em São Paulo. Que aqui eu jogava no meio dos moleques. Aham. Minhas tias ficavam bravas, minha avó, porque eu vivia no meio da molecada aqui na Ponte Seca, jogando futebol no meio daquela meninada toda lá. E lembro dos meus amigos, que infelizmente alguns se foram, né? E eu estava em pé uma vez na porta do restaurante em São Paulo, aí uma amiga falou, você joga futebol? Eu falei, eu jogava na minha cidade. Você não quer jogar no time das Águias? Foi o primeiro time que eu joguei. Aí falei, vamos tentar. E fui. E abafei no futebol, né? E nessas indas e vindas, eu comentando com uma grande amiga minha, hoje falecida, nossa, foi uma grande perda para mim agora nos últimos tempos. Eu comentando com ela as minhas peripécias daqui de Bebedouro, que eu jogava no meio da molecada, no meio dos meninos, era só eu de mulher no meio dos meninos, né? Apanhava naquela época, viu? Vou te contar. E aí expliquei para ela, falei, eu jogava no meio dos meninos, tal. Depois eu cheguei aqui, fiz um grupo de amigos lá em São Paulo, aí fui Miss, bonequinha do café, e eu contando para ela essas histórias de bebedouro, as histórias do trem, essas coisas todas. Aí ela falou, e aí foi onde me puseram o apelido de café. Com K. Café com K, todo mundo me chama de café. Eu vou em São Paulo, ninguém me chama por Ana Maria. É café, 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 café. E fiz uma fama lá, porque depois eu fiz amizade com muitos artistas, muitos cantores, tudo. Aí tinha a Pelé, que era dona de uma das boates, me chamou para trabalhar na boate. E eu comecei trabalhando numa boate na chapelaria, que hoje em dia nem existe mais isso. Uhum. E dali eu fui crescendo, conhecendo cantores, conhecendo compositores. Comecei a cantar. Aí eu fiz uns programas de calouro na época, eu era apresentadora do programa de calouro, inclusive nesse programa meu cantou Roberta Miranda, cantou Ângela Rorô, cantou Joana, Sônia Santos, vários cantores Que foram surgindo foram depois. surgindo, cantou no meu programa de calouros. Essa época você não cantava. No final eu dava uma canja, Ah, tá. no final eu cantava um pouco. Aí depois comecei a cantar, muita amizade com as mulatas do Sargentelli, com o pessoal que jogava no Corinthians na época, tudo isso aí. Ô, Ana, você não falou que você, esse primeiro time feminino em São Paulo, vocês jogaram aonde mesmo? Nós jogávamos na várzea. Agora, o primeiro jogo que foi num campo foi no Morumbi. Eu fui a primeira mulher a jogar num campo oficial, porque até então o futebol feminino era proibido. A gente vivia fugindo da polícia na várzea, sabe? E aí eu fui convidada através de uma amiga que era do time, a Ruth Escobar queria legalizar. A Ruth Escobar era deputada. E ela queria legalizar o time, o futebol feminino, ela queria legalizar. E nessa época eu já tinha um time com o nome de Café Futebol Feminino. Porque aí nós montamos um time na Boate Mustache e uma amiga falou assim, o nome vai ser Café Futebol Feminino. Aí a outra amiga, conversando com o Ruth Escobar, aquelas coisas todas, ela falou, olha, eu vou fazer o Festival das Mulheres na Arte em 82 e vou pôr vocês para jogar no Morumbi. Nós admiramos, né? Falei, será? Porque naquela época do Sócrates, do Chulapa, dos jogadores profissionais, vocês vão fazer uma preliminar, que existia uma preliminar antes do futebol oficial. Vocês vão fazer uma preliminar de São Paulo e Corinthians. Me lembro a data, acho que foi 17/8. Não, 8 do...
março de 1982. Festival das Mulheres na Arte. Chama aí, eu tenho até a medalha, né? Que eu recebi. E aí ela deu uniforme, deu chuteira, deu tudo para nós. Tudo. Então, deu chuteira, deu tudo para nós jogarmos. Aí nós fomos pro Morumbi, o Morumbi tinha 40 mil pessoas. Que era a final São Paulo e Corinthians. E tinha até um senhor daqui, que um dia que eu estava contando aqui em Bebedouro, duvidaram, ele falou, não, eu estive lá nesse dia. A Ruth Escobar trocou até camisa no meio do campo com uma outra jogadora. Aí, teve aquela polêmica no vestiário. A Federação Paulista não queria deixar nós entrarmos em campo. E Glória Maria já estava lá, já estava todo mundo para transmitir o jogo. Aí o Casagrande, o Serginho, o Casagrande foi o primeiro a dizer, se as meninas não entrarem em campo hoje, nós não vamos jogar. Aí foi aquele rolo no vestiário, sabe? Foi aquele rolo. Aí no fim a federação concordou, a Ruth Escobar falou, aí a federação concordou, desde que nós jogássemos 20 minutos cada tempo. E assim foi. E foi transmitido por Glória Maria. Cada uma entrou com uma rosa na mão. Foi maravilhoso. O Morumbi quase veio abaixo, porque nunca mulheres entraram no campo para fazer um futebol feminino. E naquela época não é por querer falar, não, ela tá puxando a sardinha. O meu time de futebol era onde tinha as meninas mais bonitas do futebol. Era entendeu? bom. Era bom. E meninas que estudavam, que hoje são advogadas, são formadas, entendeu? Médica. E nós tínhamos uma presidente também, não, a presidente do time era eu. Eu tinha uma ajudante chamada Marina, que já era bem mais de idade que eu. E todo mundo a respeitava. E nós jogávamos mesmo. Aí você vê, aí vem os louros da Glória, né? Aí a Globo ficou sabendo depois, aquela história toda. Aí me acharam aqui em Bebedouro, se podia vir fazer uma entrevista comigo. Vieram 2 vezes. Fizeram uma entrevista, filmou. Olha, foi acho que desde de manhã que eles chegaram até 1h da tarde. Filmou tudo, filmou o quartinho lá que eu tenho, as relíquias, jardim, aí passa como é que chama? Até esqueço o nome dessas coisas que eu uso agora. E passou na TV Globo, no Globo Espetacular. Recente, então. Recente, na Copa do Mundo agora desse ano, a última Copa do Mundo. Mas eu mesmo passei de relance, aí eles falaram, essa é a Ana Maria. Só que enfatizaram mais o Rio de Janeiro, porque a Globo é Rio de Janeiro, né? Embora conhecido o auditório da Globo lá em São Paulo, ali perto da Marechal Deodoro. Aí eu fiquei até chateada, falei, nossa, vem, toma meu tempo, fica aqui. 2 dias vieram, filmaram, sentaram na área, contei tudo, mostrei os álbuns, tudo. E no fim, deram ênfase mais para o Rio de Janeiro. O que eu fiquei contente é que uma das minhas amigas que jogava no Café Futebol Feminino, que era corintiana roxa, no dia do aniversário dela, pegaram ela na casa dela, ela foi com a camisa do Corinthians, tudo, e foram levando. Ela não sabia aonde iam levá-la. Aí subiram num apartamento e ela sem saber o que ia acontecer. Aí quando tocou a campainha e abriu a porta, era o Casagrande. Era o Casagrande falando a respeito do futebol feminino, falando que se lembrava de quando nós fomos, tal. Ela quase desmaiou. Então, aí quando abriu a porta no apartamento, era o Casagrande que a recebeu. Aí ele lembrou, né? Mas infelizmente essa minha amiga, que foi uma grande amiga minha, veio a falecer agora há pouco tempo. Era Eliane, conhecidíssima pelo
nome de 22. Aqui em Bebedouro, muita gente conheceu a 22. E ela faleceu agora em junho, né? Em junho faleceu e, nossa, eu quase infartei junto. Teve um infarto. É a vida, né? Na praia, é a vida. Foi comemorar o aniversário na praia e infartou. Para mim foi uma grande perda, porque ela era amiga para todas as horas, né? E eu me lembro com muita saudade, porque nós tivemos muitas histórias juntas. E ela estava sempre aqui em Bebedouro, ela conhece, a meninada aqui conhece ela, jogou bola aqui em Bebedouro, no campo aqui na quadra do Conrado Caldeira. Um dia nós fomos arrumar uma moçada aí, fomos jogar na quadra do Conrado Caldeira. Foi muito gostoso. Quando a Ana fala de fantasias, começaram com fantasias simples, depois foram aprimorando. E na evolução do carnaval, aprimorou-se também as fantasias, aí tinha as pedrarias, as plumas, fantasias assim maravilhosas. Até tinha estilista, né? Muitos desenhavam, participavam de concursos, e um fator importante era o comércio, né? Tanto de Bebedouro, muitas coisas que não achavam aqui iam buscar fora. Mas nós encontramos uma costureira que trabalhava numa dessas oficinas e fazia a fantasia da Ana Maria Pereira, a Dalzisa, conhecida por Ziza. Vamos lá. Dalzisa Terossi, conhecida como Ziza. Ziza. Falar da Ziza, ninguém sabe quem é. Falar Ziza, todo mundo sabe. Sempre trabalhando aí, trabalho social, movimentos, idosos e carnaval. Como é que você entrou nessa história de carnaval? Eu trabalhava lá em cima, no Alto da Boa Vista, pelo SOS. E aí eles pediram para fazer umas fantasias lá. Então nós fazíamos lá. Agora essas fantasias de bloco, essas coisas não. Alguma fantasia a gente fazia lá. Mas lá eram alunas que ajudavam também. Lá, quem comandava lá era a Ana Maria. É uma lá do Alto da Boa Vista, que você não conhece. E aí ela falou que podia mandar um pouco de roupa lá para a gente fazer. Então eu que dava aula, aí eu pus essa aluna para ajudar. Mas nesse momento você acabou descobrindo, né, entre essas alunas, quem tinha mais facilidade para fazer um corte, para costurar. Tinha na cidade outras oficinas, outros lugares que tinham outras costureiras, tinha a parte das bordadeiras, né? Então, a gente acabou percebendo que tudo isso atraía o mundo turístico em Bebedouro. Começamos a perceber os novos empreendedores, né? Porque era muita gente empreendendo, que acabou o carnaval, continuou costurando. Continuou. E a parte econômica, porque as compras, tanto de pedras para bordar, como os tecidos, linhas, todo o material de costura, então agilizava o comércio de Bebedouro. Então, querendo ou não era um movimento só de confete e serpentina, era um movimento que acabava agilizando pessoas que às vezes nem saíam de casa para poder ver um desfile na rua, o desfile no clube, porque naquela época, eu lembro bem, tinha pessoas que iam para as arquibancadas ou pegavam seus banquinhos e sentavam ali na Rua São João, Passava aquele pedaço,
levava o banquinho de casa e sentava ali para assistir. Então, muita gente que nem saía de casa via o carnaval. Então, não era só esse carnaval que nós vemos hoje, né? Com toda essa... As pessoas já pensam que é bagunça, que é confusão. E o carnaval, naquela época, não era nada disso. Agora, a Ana Maria Pereira, né? Que é uma carnavalesca, música, cantora, puxava o samba de escola, ela falou que você fez roupas para ela no carnaval. Eu fiz algumas, sim. Você lembra de alguma? Ah, não lembro, faz muito tempo, né? E a gente está sempre fazendo, então esquece, né? Não lembro. O que você poderia deixar de mensagem para as pessoas de hoje, independendo da idade? Um recado de carnaval, porque o carnaval está aí, vai começar daqui uns dias. Não é aquele carnaval de antigamente, mas o que você poderia deixar para eles? O que eu posso falar é o povo não desanimar, o carnaval continuar, porque é ruim também se acaba, né? Então, para o povo continuar nas atividades. Quem costura, continuar com as costuras. E continuar. Não parar. Não parar. Não parar. E voltamos aí no nosso carnaval. Carnaval. Né? Nós que moramos em Bebedouro, aliás, Bebedouro sempre foi, desde a sua fundação, 1800 e lá qualquer coisa, sempre foi assim, Berço do preocupado. carnaval no interior também, né? A cultura mesmo, música, instrumentos musicais, a serenata. Nossa, as serenatas não é? ficaram na história. Professor Pedro Pellegrino, que também me deu aula de música, né? Um grande maestro. Esse era maestro. Professor, né? Você se lembra que você estudou na minha época também, que ele dava aula nas escolas, tinha música. Hoje não tem mais. E ele era rigoroso. Rigorosíssimo. Não. Ensinava-nos a solfejar. Ai, que ódio, que né? era aquilo? Solfejo. Porque quem não gostava de música? Ninguém era, mas eu, como adorava música, curtia, nossa, né? eu curtia as aulas do professor Pedro Pellegrino. Ô, Ana, em 1993, aqui mexendo na sua história, tinha a Ana e a Cidinha, que era puxadora de samba. Eu, oficial. Puxadora e compositora. E compositora. No caso, 93... 92. Foi 93. Foi do Grêmio, a Escola Unidos de Bebedouro. Foi que aí deu um ênfase também no carnaval. Quando surgiu essa escola, aí o carnaval de Bebedouro foi fluindo mais. Era luxuoso demais. Luxuosíssimo. E eu tenho contato até hoje, pela internet, com a Inimar. Eu também tenho. E a Inimar aparece aqui, né? E a Inimar, os irmãos. Nascida aqui, Inimar então. E Odair Minus. Eu tenho várias composições, o Odair está sempre falando comigo, postando, fazendo as postagens lá, porque ele mora em Campinas, né? Isso. Mas eu sei, ainda agora há pouco de manhã, a Inimar me mandou bom dia. Ela curte tudo que eu publico. Tudo. Ela vai amar isso aqui. Bom, Ana, também vasculhando sua história, 1995, eu encontrei aqui também Unidos do Bom Retiro. No Bom Retiro. Letra e música sua. Bahia e seus encantos. Seus mitos, Bahia e seus encantos. Isso. Em 1990, você puxou samba Que Rei Sou Eu. Que era meu e do Zé Pereira, esse samba. Isso. Sinal, um dos melhores que eu achei. E a Beatriz. A Beatriz era um apoio. Era um apoio. E as fantasias nessa época do Paulo Arantes. Paulo Arantes, né? Desenhou. Nós não podemos esquecer disso. Foi o luxo da escola de samba de Bebedouro, do José do Patrocínio. Tanto é que quando nós entramos na avenida, lá perto da mangueira, aquela mangueira que tem lá, o pessoal estava
falando assim, não, esse povo aí, Ana Maria trouxe de São Paulo para enfeitar a escola de samba de jeito nenhum. E era todo tudo de mundo bebedouro. daqui de bebedouro. Né? Nós ficamos meses trabalhando escondido, porque Sem nós ninguém queríamos saber. pôr na avenida algo que elevasse, algo que chocasse o bebedourense, porque eles nunca viram. Mas nessa época Na você hora já que não nós estava surgimos- mais no Zé do Patrocínio. Tava. No Que Rei Sou Eu, sim. Aham. Eu encerrei minha carreira com o Que Aí. Rei Sou Eu. E depois Aí. disso, ainda fiz um samba de enredo com patrocínio, eu e É. o Zé Pereira. O Ana, aqui destaca também o apitador de bateria, que é o Gumercindo Ribeiro. Né? Mas o melhor mestre de bateria que tivemos aqui chama-se José Roberto Batista, que mora em Santos. Foi embora, trabalhou na Petrobras. Aquele era enérgico, por isso que nós tínhamos uma bateria nota 1000. Fantástica. Também destacamos aqui 1994 e nós temos Laranja. Que eu saí da Unidos. Foi um samba que eu fiz para Unidos. E em 96, o samba enredo Luiz Carlos Costa e Você, com o tema Devastação e Riquezas da Amazônia. Bom, Ana, se for ver, você teve uma grande participação. Nossa. E depois surgiu, né, a Banda da Lua. Foi. Como é que... Surgiu a Banda da Lua, e tanto é que o Rui Moreira Castro me convidou para completar os 40 anos de samba na Banda da Lua. Falou, Ana, você vai fazer 40 anos de samba agora. Ai, que saudade do Rui. Que tal se fizéssemos uma fantasia e você saísse no prato no Bebedouro Clube? Foi aonde eu toquei um ano no Bebedouro Clube, saí no prato. 40 anos de escola de samba eu estava completando. Ele falou, vamos voltar às origens, porque você no prato, você levantava a avenida. Porque a gente nunca tinha visto aquilo. Né? Os malabarismos que eu fazia com o prato, e naquela época eu vinha de São Paulo com muitas amigas, eu trazia um monte de meninas, né? E Naquela época era de trem, Ana? Vinham era de trem, nós íamos em turma. Depois, bem pra cá, a gente já vinha de carro. Quando a gente chegava ali na esquina da extinta Casa Guimarães, nossa senhora, eu já ouvia o povo ovacionando, chamando meu nome. Aquilo era uma emoção. Você não imagina a emoção que a gente tem, porque o povo faziam-se aquelas arquibancadas na praça, o povo se levantava ali, chamava meu nome, gritava pelo meu nome, gritava pelo meu nome. Você deve se lembrar. Lembro, você eu estava ali. Na outra esquina também, você via como quando eu passava, os olhos do povo era tudo ali para mim e para Elisa, que era a rainha de bateria, que dança, até hoje ela dança daquele jeito espetacular. Ana, naquela época, aí com essa evolução do Carnaval de Bebedouro, muita gente de fora vindo assistir, virou um polo turístico, né? Virou. Cultura, né? E aí também começou a se organizar, tinha a Liga das Escolas de Samba. Tinha os concursos de Rainha e Rei Momo, por todos os anos sempre teve. Agora, nessa organização, tinha o enredo, que era o tema escolhido, o samba de enredo, a evolução, que era a dança lá no desfile, a comissão de frente, podendo ficar na frente o presidente. Simbolizava tudo que vinha vindo. As alegorias, os carros alegóricos de mão, o abre-alas, né, que apresenta o nome da escola, o título do seu enredo, o ano em que a escola está desfilando, né? Depois as fantasias, o mestre-sala e porta-bandeira e finalizando a bateria. Ana, a gente vê nas grandes escolas que eles recuam para o lado, porque a escola está muito grande e é para todo o povo passar ali em frente à bateria. E ouvir melhor, né? Ouvir melhor. Porque as últimas alas quase nem ouve mais as escolas. Está muito longe, tá muito né? longe. Bom,
Os carnavais, Ana, nós temos, você mesmo falou agora há pouco, que uma vida de boas lembranças, né? Boas lembranças. Agora, do carnaval, algumas boas lembranças. Eu tenho? É, Olha, eu tenho lembrança do Flávio. Flávio Um grande Lopes. colaborador, aquele moço não podia ter morrido assim, tão de repente. Do Mauro Pena. Alni Guimarães, que era fascinado pelo carnaval. Fascinado. O Alni Guimarães amava aquele patrocínio de paixão. E os amigos que se foram também, né? Muitos, né? Muitos amigos. Tem meu primo Zé Pereira, que eu tenho assim, da ontem eu vi uma foto dele, me bateu uma tristeza, porque o Zé, ele tinha um sonho. Ele sonhava que ele ia colocar na rua a banda do Zé Pereira, que é famosa, foi famosa no Rio. E no dia que ele conseguiu fazer a banda, nós trabalhamos mais de ano para montar essa banda do Zé Pereira. Que ele fez as camisas, vendeu e tudo. No dia do desfile, pós o desfile, ele foi a Pitangueiras para pegar um aparelho, uma fonte que no carro de som tinha, mas ele falou não, ele falou assim para mim, prima, mas eu preciso ir, eu tenho que buscar, porque nós vamos fazer o pagode lá no Maracatu, e eu preciso. Foi, aí foi para sempre. Que bateu de frente com o rapaz do Rede Vida e faleceu no dia que ele pôs a banda na rua, no dia que ele realizou o sonho dele, porque eu e o Zé Pereira era carne e unha. Mas chegou a sair. Chegamos a sair na Avenida Selene Paz, o pessoal, nós saímos ali na Avenida do Lago, subimos a rotatória e fomos para o Maracatu. E naquele dia ele faleceu. O dia que ele realizou o sonho dele, que é uma coisa que eu não me conformo. Até hoje. Eu lembro com muita saudade do Zé, porque o Zé era meu primo, meu amigo, meu apoiador. O Zé, todos os domingos, aos domingos em São Paulo, ele ia na domingueira da Boate Mustache, aonde tinha as mulatas do Sargentelli, aonde aparecia cantores dando canja, entendeu? Sandra de Sá, esse povo todo. O Wilson Simonal. Então, para mim foi assim uma grande perda, porque o Zé Pereira, o sonho dele, ele dizia para mim, prima, eu vou ser prefeito dessa cidade, eu vou revolucionar a bebedoura. Que coisa, não? Nesse... Ana, o José do Patrocínio foi fundado em 16 de maio de 1962. 62, isso. E hoje... Já passaram, você foi presidente do Zé do Patrocínio, depois disso já passaram várias diretorias. E o que é que aconteceu? Não deu sequência. Não tiveram aquele pulso, porque no fim eles estavam fazendo daquilo ali uma fonte de renda. Sabe? Sim. Eles estavam fazendo do patrão uma fonte de renda. Tanto é que eu fiz o primeiro e o segundo mandato. Na metade do segundo mandato eu joguei a toalha, porque eles não se conformavam uma mulher presidente e fazer aquilo que eu fazia, porque eu fazia grandes bailes, que vinha ônibus de São Paulo, não sei se você se lembra. Lembro. Eu fazia grandes bailes, olha os Mares do Sul, baile árabe, baile da primavera, o retorno. Então eu tinha um pessoal lá em São Paulo, o que eu me comunicava, eles se organizavam e vinham de ônibus para bebedouro. Depois que eu saí de lá, nunca mais conseguiram fazer isso. Aí eu saí, eu joguei a toalha. Falei, porque já que vocês implicam com uma mulher mandando aqui, porque teve um diretor que falou, onde que já se viu uma mulher mandando no clube? Eu não mandava. Tudo eu falava, perguntava para o meu tio, porque o meu tio foi o presidente quase 16 anos ali no clube. E tudo que ele queria fazer quando eu estava em São Paulo, carnaval, essas coisas, ele ligava para mim. Então eu falei, bom, se está incomodando, eu saio. Só que eu quero uma auditoria, que aquele que falar que eu roubei, que eu peguei um tostão do patrocínio, eu vou processar.
Que eu vinha de lá com um recurso próprio. Eles nunca me deram um centavo. Meu tio comprou um prato para mim dourado, que eu tenho até hoje, para eu tocar na escola de samba quando eu era mais nova. E, para não dizer que eles nunca me deram nada, o único presidente que um dia encheu o tanque de gasolina, que eu tinha uma Brasília, encheu o tanque de gasolina para mim voltar para São Paulo, foi Luiz Roberto dos Santos. Porque os outros tinham até medo de eu chegar no patrocínio e descobrir algumas falcatruas, porque existiram várias. Entendeu? É uma pena, É uma porque pena que acabou. E agora aquela menina lá que está lá, ninguém sabe se ela entrega, se não entrega. Eu, sinceramente, aquilo ali foi a minha vida, patrocínio. Nós trabalhamos para erguer aquilo ali. Mas tem que montar uma turma. Bom, os carnavais maravilhosos acabaram. Infelizmente, acabaram. Depois entrou esse axé, essas coisas aí, né? Mudou. Mudou muito. Hoje existe a Banda da Lua lá, que faz aquele bloco que sai lá da prefeitura e vai até o Bebedouro Clube. Que eu, sei lá, não participo, nunca participei, não posso falar bem nem mal, porque nunca nem fui ver. Nem fui ver. Ana, mas a vida continua. A vida continua. Acabou o aí. carnaval, mas a Ana continua na noite, Continua. cantando e encantando. Na realidade, eu havia parado de cantar. Teve uma época que eu andei meio deprimida, meio... Aí, graças ao Edmar, que eu considero o Edmar, é um grande cara, sabe? A gente já brigou muito, quando gosta, briga. Então, eu, graças ao Edmar, o Edmar sempre me dá uma força, sempre me chama, vamos cantar, vamos tocar não sei aonde. Agora, nós vamos começar a fazer um chorinho mesmo, igual da época do Carlinhos, coisa decente. No Cabanas. Né? No Cabanas, a partir do dia 13 de março. Nós vamos começar com um chorinho lá. É você? Eu, o Edmar, o Ney do Sete Cordas, o Caíco, nós vamos fazer um bem bolado, porque eles não são da época, né? O Ney sim, o Ney eu ainda consegui levar algumas vezes no patrocínio, no bar do Carlinhos, no chorinho. Mas o Edmar não é dessa época, o Caicão. Então, nós vamos tentar fazer um misto, né? De samba raiz. Eu só faço samba raiz, eu não gosto de pagode. Canto alguns para agradar os clientes que às vezes Que gostam, pedem, né? Mas então eu tô aí. Chamou, eu tô indo. Ana, foi um prazer contar a sua história. Contou, ainda faltou muita coisa. Ainda viu? Acontece. Não dá, acontece que o você tempo vê, é muito. Esse vídeo aqui, acredito que vai dar 1 hora e pouco. Mas assim, o principal, né? A gente conseguiu aqui extrair de você um pouco da sua história lá atrás. Eu tenho fotos, troféu, tenho o rádio que meu tio punha na cabeceira para me ensinar a cantar. Tá aquele quartinho ali, se você quiser fotografar alguma coisa, só que você não vai reparar, tá? Tudo direitinho, mas embaixo tá... Mas o radinho antigo tá lá, no guarda. Ana, então, muito obrigada. Que Que Deus continue abençoando você, sua voz. Obrigada a você. E que consiga continuar iluminando as nossas noites aí bebedorense. Obrigada. Muito obrigada. E apareça lá no nosso chorinho que você vai gostar. Se Deus quiser.